Amém. Quero saudar os irmãos na paz do Senhor Jesus, que estão nessa reunião, mais um dia abençoado, que nós estamos na presença de Deus. E também postando mais um vídeo na internet, para que todos aqueles que venham acessar, venham ouvir essa palavra e venham se edificar a sua fé. Amém? Então vamos começar lendo a palavra de Deus e depois trazendo a explanação da palavra para todos aqueles que estão sintonizados. Amém? Vamos começar aqui em Mateus, capítulo 24 e versículo 36. Amém? Vamos agilizar então a palavra de Deus. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então nessa noite nós vamos meditar nessa revelação, nessa compreensão. Porque nós temos vários acontecimentos no fim dos tempos que vão acontecer. A palavra de Deus revela vários acontecimentos. Nós teremos corrupção generalizada nas políticas, nos homens, no mundo natural. E teremos a manifestação de muitos milagreiros. Isso está na palavra de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 11, versículo 24 diz: porque surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 24 de Mateus 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até aqueles que Jesus já escolheu. Então, a coisa não é fácil. Quando nós olhamos para a palavra, parece que é uma coisa simples, mas não é. Se nós aprofundar no que Jesus está dizendo, nós vamos entender que surgirão homens nesse mundo, próximo à vinda de Jesus, que farão muitos milagres e transformarão o milagre em espetáculo público, para que as massas e as multidão se apeguem aos milagres e se esqueça do que Jesus disse. Os milagres é para tirar a atenção do homem do que Jesus disse. Satanás, ele sempre quer roubar a palavra. Ele quer roubar a palavra quando a pessoa ouve, e depois que a pessoa ouve, ele usa pessoas para a pessoa tirar o olhar do que Jesus diz e olhar para os milagres. Então os milagres não é para fazer espetáculo. Os milagres é para a edificação da igreja. Mas se os milagres for usados sem a palavra, só como espetáculo, é inimigo da igreja e é o mal do final dos tempos. Porque surgirão falsos profetas, falsos cristos, e farão tão grandes milagres, mas milagre mesmo, milagre para arrepiar os cabelos. E tudo isso é para impressionar, para tirar a palavra de Deus do coração do homem e da mulher. Nós entendemos que nos dias que vivemos hoje, as pessoas, elas não estão ligadas no que Jesus diz. Elas estão ligadas ao que vê. É mídia, internet. Então, aquele que consegue criar um espetáculo em nome de Deus, de um milagre ou de alguma maravilha, as multidões estão lá. Mas devemos tomar cuidado, porque Jesus nos alertou disso. A corrupção generalizada, os grandes rumores de guerra, as potências se armam cada vez mais, se preparam cada vez mais para uma eventual guerra, uma terceira guerra mundial. Nós vemos aí as grandes potências se organizando para as guerras, se preparando também para as guerras. E nós vemos a corrupção política generalizada e os falsos profetas já estão aí fazendo os grandes milagres. Então Jesus, aquilo que Jesus diz é que é a verdade. Não é o que você vê que é a verdade. É o que Jesus diz que é a verdade. Quando Jesus diz em Mateus 18, versículo 20, porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Ele está dizendo, eu aqui sou a marca da salvação. É a minha presença que é a marca de aquilo que eu falo para a sua vida é a verdade. Não é você correr atrás do milagre. A Bíblia diz que esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Só que no lugar da pessoa
ele servia a Deus para que o Espírito de Deus venha na vida dele e os sinais de Deus estejam na vida dele, ele corre atrás dos milagres. E quando você começar a correr atrás dos milagres e ficar impressionado com os milagres e esquecer do que Jesus disse, você é um candidato certo para perder a salvação. Então a verdade é que nós estamos vivendo o fim dos tempos já. Os sinais estão aí. O aborrecimento generalizado, as pessoas se aborrecem muito fácil, estão estressadas muito fácil, não estão buscando a palavra para desenvolver os frutos do Espírito, porque o fruto do Espírito é amor, é caridade, é bondade, é fidelidade, é domínio próprio. E no lugar das pessoas buscar o fruto do Espírito de Deus, gerado por Deus na vida deles, eles estão só olhando para os resultados, mas não estão olhando para o compromisso com essa relação com Deus e com sua palavra. O que vai prevalecer no fim dos tempos é a palavra de Deus. Diz a palavra, porque naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Olha, Deus não falou em lugar nenhum da sua palavra no dia do fim do mundo. E já existem várias pessoas aí loucas, fanáticas, ignorantes acerca da palavra de Deus, coloca na internet o dia que o mundo vai acabar. Quando o próprio Deus não deu essa ordem, quando o próprio Deus não autorizou ninguém falar isso, ele disse que nós perceberíamos os sinais do fim dos tempos. Mas ele não disse o dia, e nem a hora, e nem o ano. Isso é para a gente ver o quanto Satanás ele consegue influenciar mentes fracas e ignorantes acerca de Deus para criar tumulto no meio dessa geração. Então, próximo da vinda de Jesus, nós devemos se acautelar dos milagreiros. É o que está escrito na palavra: acautelai-vos daqueles que vêm até vós fazendo milagres. Milagres grandiosos, espetaculares, para poder emocionar você e tirar os seus olhos do que Deus diz. Jesus considera o homem que ouve a sua palavra e pratica ao homem que edificou a sua casa na rocha. Então, os nossos olhos espirituais, os nossos olhos da revelação, estão voltados para a palavra de Deus. Não é para as multidões, para os milagreiros, para quem faz milagre, não. É para a palavra de Deus. Os nossos olhos, os olhos dessa geração, devem estar voltados para a palavra de Deus. A autoafirmação de Jesus no fim dos tempos é dizer para o mundo que ninguém sabe o dia que ele vai vir e nem a hora. Ele diz: só unicamente meu Pai sabe. E isso só no momento oportuno que Jesus vier, que Deus vai autorizar para ele a vinda dele para vir buscar a sua igreja. Então nós vivemos um tempo em que a palavra começa a se cumprir, em que o evangelho começa agora a se cumprir na terra, no mundo. É tempo da igreja atentar para a palavra de Deus. É tempo da igreja se reunir e sentir, se envolver, ter a percepção da presença de Jesus e se acautelar e considerar a sua palavra. Não é tempo da igreja ficar caçando milagres ou coisa semelhante. É tempo da igreja se edificar na santíssima fé, na palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus. Jesus pregou mais e ensinou mais do que fez milagre. E Jesus fazia milagre porque era muita gente com problema que vinha sobre ele. E ele curava. Quem queria... Você quer o quê? Ah, eu quero ver. Veja. Pessoas vinham perturbadas, endemoniadas. Sai da vida das pessoas. Ele repreendia. Mas o compromisso de Deus é ensinar o homem a ser um cidadão do céu. É ensinar o homem a ser filho. Aprender a sua palavra. O Senhor diz... Em Oséias 4, ele diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará dos demônios, vos libertará das doenças, vos libertará da corrupção, vos libertará da depressão, vos libertará dos males presentes do século. Conhecendo a palavra e a revelação da palavra de Deus, o Espírito Santo virá sobre a sua vida e lhe libertará de todos os males desse século. Necessário é nascer de Deus, é entender o compromisso dele com essa geração, o seu evangelho para com essa geração e com esse tempo. Mas na reta final da igreja, alerta que Jesus dá para o seu povo: acautelai-vos daqueles que vêm a vós fazendo milagre.
tome cuidado. Se você é uma pessoa que se emociona e se empolga com milagre, cuidado, porque você está andando num caminho perigoso. No caminho perigoso. Veja que o alerta que Jesus dá para nós é que nós devemos nos acautelar nessa última hora e aprender a ouvir e guardar a sua palavra. Então, o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, mas unicamente Deus, que estabelece seus princípios, como ele estabelece tudo pelo conselho da sua própria vontade. Amém? Que Deus abençoe a todos aqueles que estão ligados no vídeo. Deus abençoe e até outra oportunidade. Amém?